Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir aqui em 1 Reis, capítulo 17, que diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Vamos juntos, pessoal? Diga: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne. Veja bem, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Nós vamos seguir, ler mais, mas eu paro aqui já para destacar aqui a confiança, a segurança que Elias tinha na palavra, na direção que recebia do Senhor. Só de ler, né, parece uma coisa estranha, né? Estamos falando de algo bem inusitado, né? Corvos atuando como garçom, trazendo suprimento, mantimento, pão e carne. Nós sabemos que esses animais, né, sobrevoam animais mortos, vivem atrás, né, de carne já muitas vezes podre, estragada. Então, assim, como imaginar que corvos trariam pão e carne? Era algo que exigia, né, uma fé, uma confiança muito grande em Deus, porque é totalmente inusitado isso, fora do comum, né? Mas essa foi a direção que ele recebeu, a garantia, né, que Deus lhe deu: pode ir, porque eu vou enviar, né, os corvos, eu dei ordens aos corvos para te alimentarem, e eles vão levar para você, né, o suprimento. E assim foi. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito e viveu essa experiência fora do comum, extraordinária. Por muito tempo bebeu do riacho de Querite e corvos traziam a ele o suprimento. Seguindo, algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Diga comigo: e ele foi.
mais uma situação que poderia levantar, né, dúvidas, questionamentos. Só o termo viúva já remete a desamparo, alguém que não tinha ninguém por ela, viúva, ainda mais numa sociedade onde a mulher não tinha aquela, né, voz ativa, vivia, né, para a família, para casa. Então, mais uma situação que demandava confiança. Eu preciso crer que Deus está no controle, que Deus sabe o que faz, né? E que Deus não sabe errar. Se ele estava dizendo que corvos vão me alimentar, não sei como, não sei de que jeito, mas se ele está dizendo que assim vai ser, então assim será. Agora o riacho seca, ele manda Elias seguir para Sarepta, que ali uma viúva iria fornecer comida. E ele foi. Né? Ele confiou novamente na palavra do Senhor, não tendo maiores informações, se a viúva era rica, tinha posses, né? Ele foi, ele confiou. Quando chegou lá, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Então ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Não era o Deus dela. Né? Jesus faz menção no Novo Testamento dessa viúva, porque apesar dela não servir ao Deus de Israel, naquele tempo, foi enviado a esta viúva, certamente porque Deus, né, encontrou uma abertura, né, uma abertura nessa mulher. Deus, que sonda mentes, que esquadrinha corações, viu nela o que não viu nas viúvas de Israel, assim como viu, né, em Naamã o que não viu nos leprosos de Israel. Jesus fala isso, né, que nos dias de Elias havia muitos leprosos, nos dias de Eliseu, né, perdão, havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu, né, Naamã foi enviado, né, foi direcionado por Deus a Eliseu, que era um sírio, né, não era um israelita. E da mesma forma, Elias, podendo ser enviado por Deus a qualquer viúva em Israel, foi enviado à viúva de Sarepta, que não tinha o Deus de Israel como seu Deus. Mas você vai ver que quando recebeu a palavra, recebeu a direção, por mais insana que parecesse a direção que ela estava recebendo de Deus, por mais sem sentido, por mais questionável que fosse a direção que ela estava recebendo de Deus, ela não questionou. Ela se submeteu, ela obedeceu, ela seguiu e ela viveu o extraordinário. Então está aqui, juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha numa jarra e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Então, Elias recebe uma direção de Deus: vá até uma viúva, vá até Sarepta, lá eu ordenei uma viúva que te forneça, né, mantimento. Quando ele chega, encontra essa viúva pegando alguns gravetos para preparar um pedaço ali de bolo para ela e o filho comer e depois esperar a morte, porque, como todos,
ela também estava sendo afetada, né, por aquela seca, né, terrível, pela falta de chuva, pela falta de mantimento, né? Sem chuva a terra não produz, então ela estava sendo afetada pela situação e estava já conformada com esse desfecho, né? Esse final de morte, já se preparando para a morte. O Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vamos juntos? Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Então, por isso que eu disse, por mais questionável que fosse essa direção, ela creu, né? Ela obedeceu, né? Porque ela creu na palavra que fora liberado sobre ela. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que ela não servia, o Deus que ela não conhecia. Esse foi o primeiro contato que essa viúva teve com, que ela ouviu falar sobre esse Deus. O primeiro contato que ela teve com Elias, com esse homem de Deus, que ela não conhecia. Mas é aquilo, né? Eu já não tenho mais o que fazer, né? O que eu vejo como solução, como saída é a morte, né? Eu já estou me preparando para a morte mesmo, então, o que me custa? Eu vou arriscar. E ela arriscou, né, confiar nessa palavra, nessa direção. Então o homem de Deus liberou sobre ela, né? Assim diz o Senhor: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Diga comigo: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Então, observe que Elias, seguindo a direção dada pelo Senhor, ainda que de forma inusitada, foi suprido, foi cuidado, não teve falta de água, não teve falta de mantimento. Ora, Deus usou corvo, agora estava usando uma viúva que mal tinha para ele e para os filhos, né? Não tinha o suficiente para ela, nem para o filho. Mas Deus usou, né, essa mulher que era alguém provável. E agora ela também vive a experiência, né, de não racionalizar, não tentar entender, mas simplesmente obedecer uma direção dada por Deus, confiando, né, na palavra do Senhor, na garantia, né, de vitória do Senhor. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então, a palavra foi liberada, o Senhor disse, por intermédio do Elias: não tenha medo, não vai faltar, o azeite vai se multiplicar, a farinha vai se multiplicar, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então a Bíblia diz que durou 3 anos ali. Foram 3 anos sem chuva. Então ela viveu algo realmente extraordinário, uma multiplicação fora do comum. Essa mulher que já estava se preparando para a morte, que nada tinha, nem esperança tinha, ao se abrir para a palavra, ao sem questionar
obedecer e seguir a direção dada, viveu uma virada, né? Foi suprida. Enquanto muitas, certamente, morreram de fome, muitas, inclusive, em Israel, pereceram, essa mulher, essa viúva de Sarepta, por crer, por se abrir para a palavra, foi cuidada, foi suprida e foi usada, né, também para suprir, durante esse período, o homem de Deus. Agora, um ponto interessante aqui, ó. Na sequência, nós vamos ver que Deus permite uma outra situação. Permite que o filho dessa mulher venha a falecer, fique doente, né? E a doença foi se agravando, foi piorando, até que o menino faleceu. Quando isso aconteceu, apesar da experiência que ela já havia tido, né, com o homem de Deus, com o Deus que Elias apresentou a ela, ainda havia dentro dela situações não tratadas. Havia ali uma raiz de amargura, uma condenação. Porque vamos lá, se ela estava se preparando para a morte, e chega esse homem de Deus, enviado por Deus, para dar a oportunidade a ela, através da fé, de curar o seu destino, digamos assim. Porque na cabeça dela, o destino dela estava selado. Eu vou comer, vou preparar um pedaço de bolo, vou comer com meu filho e vou esperar a morte, porque não há mais o que fazer. Não tem recurso, não tem comida, não há o que fazer. Então, olha só que virada. De repente, a mulher que não tinha nada se torna, né, uma fonte. Tem para ela, tem para o filho, tem para o homem de Deus. Então, ela viveu algo fora do comum. Ela viu a glória de Deus na vida dela. Porque ela arriscou em Deus. Arriscou em cima de uma direção que não fazia muito sentido. E aí onde muitas pessoas deixam de viver e experimentar a glória de Deus porque racionalizam, querem entender, né? A maneira de Deus agir muitas vezes é estranha aos nossos olhos. Às vezes a solução não chega num pacote, né, bem apresentável. As nossas maiores vitórias muitas vezes chegam num embrulho feio. Nós sempre lembramos do Davi, né? Do Davi e do Golias. O Golias foi a maior bênção da vida do Davi. Mas não se apresentava como tal. Né? Ninguém via o Golias como a oportunidade da vida. Né? Na visão de todos, na cabeça de todos, ele era o maior problema deles. O maior problema de Israel era aquele gigante. Mas Davi olhou como oportunidade e o Golias, né, a oportunidade de enfrentar o Golias, alavancou o Davi. Tirou o Davi do anonimato e assim, ali ele se transformou num herói nacional, um nome que nunca mais foi esquecido em Israel. Saiu do anonimato para herói nacional. Quer dizer, houve ali uma virada muito grande. Né, de desconhecido agora conhecido nacionalmente. Então, nós temos que estar abertos à maneira de Deus trabalhar. À maneira, né, de Deus agir. Não, se Ele quiser usar corvos, Ele vai usar corvos. Né? Se Ele quiser usar uma viúva, que não tem nem para ela, né? Mas não tem condições nem de se manter,
para me suprir, Ele vai usar. Então, Deus tem maneiras bem inusitadas, de suprir as nossas necessidades, de agir em nossas vidas. E nós temos que confiar. Ainda que não faça sentido, pareça estranho, nós temos que confiar, porque Deus sabe o que faz e tem o controle de tudo, e está aqui a prova. Se Ele mandar corvos te alimentar, corvos vão te alimentar. Se Ele ordenar uma viúva que não tem nem para ela, ser a fonte de suprimento para você, de alguma forma isso vai acontecer. De alguma maneira, o que o Senhor falou, determinou, vai acontecer. Essa viúva viveu uma experiência extraordinária, mas quando o filho veio a falecer, mostrou que ainda havia, que as coisas não tinham mudado dentro dela. Olha só, algum tempo depois o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Então, o que nós estamos vendo aqui? Alguém que estava responsabilizando, quem não tinha culpa nenhuma. Elias não tinha responsabilidade nenhuma sobre o ocorrido, mas toda pessoa que carrega uma raiz de amargura tende a ter exatamente esse comportamento, culpar os outros, culpar a Deus, pelo que acontece na sua vida, pelas coisas negativas, ruins, que acontecem na sua vida. A expressão dela aqui, vieste para lembrar-me do meu pecado. Digamos que fosse exatamente isso que estava acontecendo, que esse fora o propósito ali da chegada do Elias, de Deus enviar o Elias até ela. Porque agora, depois do Senhor ter livrado ela da morte, porque agora o Senhor estaria penalizando ela pela morte do filho. Você vê que a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, porque eles nos cegam de tal forma que é como se a gente não pensasse, não raciocinasse. É como o povo de Israel, depois de ter vivido tanto a glória de Deus no Egito, de terem saído do Egito com mão poderosa, com braço forte, com a mão poderosa do Senhor, realizando feitos, maravilhas. Quando se depararam com o Mar Vermelho, quando se viram encurralados, disseram o quê? Questionaram Moisés, dizendo, que o Senhor os tinha levado até ali para que eles morressem. Disseram para Moisés: não tinha túmulo no Egito para você nos trazer para cá para morrermos no deserto? Por que fizeste isso conosco? Por que nos trouxeste para cá? Para nós morrermos? Você vê que eles não pensaram. Se o propósito de Deus era que eles morressem, que eles perecessem, tivesse então deixado nas mãos dos egípcios, que já estavam perecendo. Já estavam, os filhos já eram jogados no Nilo, eles não tinham mais nem autonomia sobre os filhos. Se nascesse menino, ia ser jogado aos crocodilos no Nilo. Então, se o propósito de Deus fosse morte, nem precisava ter tirado o Egito. Não precisava de nada daquilo que aconteceu lá. Aquelas pragas que devastaram o Egito, mas não os atingiram. Não os atingiu. Mas quando estavam ali de frente
do mar, né? E se viram encurralados, porque à frente o mar, atrás os egípcios, aos lados montanhas, foram cegados pelas emoções do momento. E já, né, trataram de se voltar contra alguém, porque tem gente que é assim, tudo de ruim que acontece, ele tem que achar um culpado, né? Ele se volta contra Deus, contra as pessoas, culpa quem não tem nenhuma responsabilidade. O Elias foi lá para mostrar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para dar a ela uma oportunidade de recomeço. A mulher via, né, a morte como solução. Vamos comer um bolo e vamos esperar a morte. De repente o Elias chega enviado por Deus para mostrar o amor de Deus por ela. E agora que o filho adoece, acaba morrendo, ela responsabiliza Elias, Deus, né? Que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Você matou meu filho. Você veio aqui para isso? Para lembrar-me do meu pecado? Então, observe que ela não havia se perdoado. Ela tinha, apesar de ter vivido a glória de Deus, mais consciência do seu pecado do que do amor de Deus. E toda pessoa que tem mais consciência do seu pecado do que do amor de Deus, carrega essa consciência culpada. Tende a pensar que Deus está contra. Não pode viver um momento difícil, não pode se deparar com um acontecimento ruim aos olhos, que já entende que Deus abandonou, Deus se esqueceu, Deus está contra, Deus me deixou. Nós vamos viver muitas situações na vida que vão nos dar a sensação de que Deus está longe, de que Deus nos deixou. Nós vamos ver muitas situações que nos darão essa impressão de que Deus não nos vê, como Agar, que estava lá no deserto, e quando acabou o suprimento, colocou o filho debaixo de um arbusto, se distanciou a uma distância de um tiro de flecha, porque pensou, não quero ver o menino morrer. Quer dizer, dentro dela já estava definido, não quero ver o menino morrer. E olha que ela tinha uma palavra, ela tinha já uma promessa do Senhor. Aquele menino, filho dela, era filho de Abraão. E o Senhor já tinha falado para ela que ia fazer dele um grande povo. Mas as pessoas são assim, quando vivem um momento difícil, agem como se não soubessem quem é Deus, como se nunca tivessem vivido uma experiência com Deus. Essa mulher, pensar do jeito que ela estava pensando até o Elias chegar, é compreensível. Né? Ela não conhecia o Deus de Israel, o Deus vivo. Então, quando ela se viu naquela situação, ela pensou, é o fim, acabou. Né? Tudo bem. Ela não conhecia, mas agora ela já tinha vivido uma experiência sobrenatural, conhecer Deus. Mas quando se viu novamente em uma situação difícil, revelou que lá dentro, na sua essência, ela continuava a mesma pessoa. Né? Apesar dela ter vivido um milagre, ela ainda não cria da forma certa, não havia recebido o que Deus quis demonstrar a ela. O amor dele, a misericórdia dele. Ainda carregava uma consciência culpada. Os pecados dela, você vê que ela tinha consciência do pecado, mas os pecados dela não foram um impedimento, um problema para Deus supri-la, abençoá-la
multiplicar na vida dela. Por quê? Porque naquele momento, ela ouviu uma palavra, recebeu uma direção e ela obedeceu. Ela fez conforme Elias lhe dissera. Igualzinho Simão lá, quando o Senhor disse, vá para águas profundas, lance novamente as redes. Você vê que depois que ele foi, lançou a rede, viveu aquela pesca maravilhosa, aí ele viu, aí ele teve consciência de si mesmo, né? E se afastou ali do Senhor, porque ele viu que estava lidando, né? Não com qualquer pessoa. Então ele era um homem pecador, mas os seus pecados não foram um impedimento para a ação de Deus, porque naquele momento ele creu. Ele ouviu uma direção e ele creu, ele obedeceu. Né? E a partir de então ele começou a ser trabalhado. Então é como nós vemos acontecer na vida de um novo convertido. Quando ele chega na igreja, ele tem muita coisa para ser trabalhada. Ele tem muita coisa para ser corrigida, mudada, mas muitas vezes nem consciência tem daquilo. Nem consciência dos erros ele tem. E aí ele ouve a palavra, ele crê na palavra, ele começa a praticar a palavra, ele começa a viver as experiências, ele começa a viver a glória do Senhor. À medida que a palavra vai dando a ele consciência, entendimento, discernimento de si mesmo, naturalmente Deus vai esperar um posicionamento diferente. Ele vai esperar que a pessoa, né, mude o que tem que ser mudado, tome as decisões que precisam ser tomadas. Mas, se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando uma pessoa crer nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está aqui a prova que quando uma pessoa crê no Senhor, e mostra esse crer através da obediência, seguindo as direções que Ele dá, ela vive o sobrenatural. Ela vive a glória de Deus. Mas ainda havia situações para serem trabalhadas. Tinha uma raiz de amargura, uma consciência culpada. Aí o Elias disse assim, dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida desse menino. Meu entendimento aqui é que nem o Elias entendeu o que estava acontecendo. Só que diferente da viúva, ele não reclamou, ele clamou. Amém, gente? Quando você não entender o que está acontecendo, saiba e tenha certeza de uma coisa. Reclamar não é a saída, não vai ajudar. Reclamar, se voltar contra Deus, se fechar para a palavra, é a maior tolice, a maior estupidez que uma pessoa pode fazer, pode cometer. Quando você não souber, não entender, o meu entendimento é que nem o Elias entendeu aqui. Porque as primeiras palavras dele em oração foi, Senhor, trouxeste desgraça também a esta viúva? Né? Ele fez uma pergunta, isso vem do Senhor? O que está acontecendo? Só que ele não reclamou. Ele não olhou para Deus como se Deus estivesse, né, penalizando, pesando a mão. Porque essa é uma reação típica de gente imatura, de gente infantil na fé. Né? Deus só o ama, né? Ele só se sente amado por Deus quando ele está fazendo tudo certo, no auge da santidade. Quando na verdade o amor de Deus por mim, por você, não muda, não depende do que eu faço, do que você faz. Entendeu? Ele não te ama mais quando você está no auge da tua santidade. Nem te ama menos quando você comete erros. Nós é que infelizmente muitas vezes agimos dessa forma, né? Nós
é que amamos muitas vezes mais, gostamos mais de quem nos trata bem e gostamos menos de quem nos trata mal. Mas Deus não é assim, Deus não é como nós. Ele nos ama e ponto. Ele nos amou antes de nós, né, sequer conhecê-lo e fazer alguma coisa por ele. Então o amor de Deus não muda. Ele nos ama. Essa mulher, por não entender ainda sobre o amor de Deus, reagiu dessa forma, infantil. Olhou para Deus como se Deus estivesse contra ela. Olhou para o homem de Deus como se ele fosse o responsável pela morte do filho. Como se tudo aquilo fosse uma punição. E na verdade, eu vejo como mais uma situação permitida por Deus para levar essa mulher a um conhecimento profundo, revelado de Deus. A experiência que ela já havia tido ainda não havia provocado, né, todas as mudanças que deviam acontecer dentro dela. Então Deus permitiu que isso acontecesse. Situações acontecem. E a nossa resposta sempre tem que ser uma resposta de fé, de humildade, de dependência. Né? Não perca tempo se fechando, se virando contra Deus, se fechando para a palavra, se amargando. Não. O Elias clamou ao Senhor. Aí diz aqui no 21, então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Senhor, traga ele de volta à vida. Né? Olha a diferença de reação. Aqui nós vemos, né, o que é uma pessoa, né, madura na fé e uma pessoa ainda imatura, infantil na fé. Né? Deus está me punindo, Deus me deixou, Deus me abandonou. Né? Você veio só para trazer à memória o meu pecado, né? Deus não me perdoou. Não. O Senhor já havia deixado claro na experiência anterior que a amava, se importava com ela e já vinha usando, fazendo dela, né, uma fonte de bênção, tanto que ela foi usada para suprir também um homem de Deus. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Eu paro aqui antes de finalizar, também para destacar esse ponto muito importante. Elias nada tinha a ver com a morte do menino. Você vê que ela se deixou levar pelas circunstâncias, estava amarga, estava acusando Elias de ter matado o filho dela. Mas a maneira como Elias a tratou, a maneira como ele lidou com essa situação mostra uma maturidade muito grande. Porque se ele fosse sentimental, se Elias fosse daquele tipo que se ofende com facilidade, ele teria dito: você está louca, mulher? Como assim? Você esqueceu que Deus me trouxe aqui e eu fui um instrumento usado por Deus para te livrar você e seu filho da morte? Agora você está me culpando pela morte do seu filho? Mas você é uma ingrata mesmo, hein, mulher? Ele podia ter tido essa reação. Você é uma mulher ingrata. Você perdeu o juízo, você está louca. Se eu quisesse a morte do teu filho, eu não teria sido enviado por Deus, eu não teria me submetido a Deus.
para vir aqui, falar com você, te dar direção, falar em nome do Senhor. Então era uma coisa que não fazia sentido. Ela foi dominada pelas emoções, e as emoções fazem isso, rouba o juízo, rouba a sensatez de uma pessoa. Faz ela enxergar as coisas, né, totalmente distorcidas, igual aquela pessoa egoísta, autocentrada, que não pode ver duas pessoas conversando. Eu já vi muito essa experiência, né? De uma pessoa estar ali falando com outra, e a outra está achando que é dela. Né? Porque tudo gira em torno dela. Então, são pessoas egoístas, autocentradas. Pensa que tudo que falam e fazem é para atingi-la. Não. Elias não tinha nada a ver. Ela foi envolvida pela situação, dominada por sentimentos, estava totalmente cega, mas isso não mudou a atitude do Elias. Você vê que ele tinha um padrão, né? Ele era obediente a Deus, né? Ele não se ofendeu com aquela acusação dela, infundada. Ele pegou o menino, foi clamar ao Senhor, Deus trouxe o menino de volta à vida, levou a ela, disse, vês aí, ó, teu filho está vivo. Então, quer dizer, ele tratou ela não como ela merecia ser tratada. Consegue ver isso? Eu não creio que ele recebeu bem, né, as palavras, que ele se sentiu feliz com aquela acusação, que ele recebeu bem aquelas palavras, mas a resposta foi boa. A resposta mostrou que ele tinha um padrão, não importa o que aconteça. Eu sei como eu tenho que agir. Aqui nós vemos um homem maduro que agia com base no que sabia, no que cria e no que sabia. Aqui nós vemos uma mulher que ainda era imatura, apesar já das experiências que tinha tido com Deus. E nós encontramos muitas pessoas assim, que já viveu experiências com Deus, já viu a glória de Deus, já provou do amor de Deus, mas ainda é sentimental, é emocional, é movida pelas circunstâncias. A emoção do momento faz ela crer errado, pensar errado, falar errado, reagir de uma forma errada. E Deus quer que nós venhamos a estabelecer dentro de nós o padrão correto. Venhamos a estabelecer dentro de nós o que é certo. Deus precisa que o seu povo tenha uma atitude intencional. Eu vou fazer o que eu sei. Eu vou me mover pelo que eu sei. Eu vou acreditar no que eu sei que é verdade, não no que estão dizendo, estão falando, não no que as circunstâncias estão me dizendo. Porque é isso mesmo, às vezes você vive momentos, vive circunstâncias que te dá essa sensação de que Deus não está vendo, Deus te abandonou, Deus esqueceu de você. O diabo pode, se você não vigiar, não estiver atento, fazer você olhar para ele como se ele fosse um adversário seu. É tudo que o diabo quer, que você acredite que Deus está contra você. Entendeu? Que no meio de milhares de pessoas, ele escolheu você para pesar a sua mão. Tem gente que é tão egoísta que ele pensa dessa forma. Né? No meio de tanta gente, Deus escolheu a dedo para ser um sofredor, para gemer, para perder. Ele acredita que para ele tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, né? Que realmente Deus está distante dele, que Deus não vê, Deus não ouve, Deus não ama. E olha que muitas dessas pessoas já provaram como essa mulher,
o amor de Deus. Muitas dessas pessoas já, por crerem, por obedecerem, por seguirem a direção de Deus, viveram suas experiências. Então, Deus, onde está Deus? No mesmo lugar. Onde está Deus? No mesmo lugar. Pronto a agir, pronto a me abençoar. Mas será que a minha atitude para com Ele tem sido a mesma? Será que o meu comportamento hoje é o mesmo comportamento daquela ocasião em que eu pude ver a glória dele? Né? Então, ela não podia ter, na primeira situação, né, culpado Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. Quando o homem de Deus disse, faça para mim primeiro, ela não podia ter se ofendido. Ela não podia ter olhado para ele como um abusador, um sujeito que estava ali se aproveitando da situação dela. Qualquer pessoa natural que não entende as coisas do Espírito, quando lê uma passagem dessa, acha estranho. Mas peraí, o homem de Deus foi lá para ajudá-la, foi enviado por Deus, né, para ajudá-la, e é dessa forma pedindo o restinho, que é o tudo que ela tem? Ela não tem nem para ela, e o homem de Deus, ao invés de dar uma cesta básica, levar um mantimento, ainda pede que ela, né, faça o pouco que ela tem e dê a ele. Né? Tem gente que, quando lê essa história, né, é só trazer para os dias de hoje. Imagina, inclusive, isso já aconteceu. Quantas pessoas que às vezes chegam pedindo esse tipo de ajuda com mantimento, roupa, e aí nós vamos explicar para a pessoa que sim, nós podemos ajudar, mas há algumas condições para receber essa ajuda. Primeiro você vai participar de um culto. Não tem. Então, quer dizer, ela só veio para isso. A igreja não está aqui só para isso. A igreja não está aqui para isso. Ela também faz isso. Está compreendendo? Ela também assiste pessoas, né, com mantimento, com roupa, calçado. Ela também faz isso, mas o propósito da igreja não é esse. O propósito é pregar a palavra, ensinar a palavra, levar as pessoas a Deus. E quando uma pessoa, né, se abre para isso, né, e passa a se relacionar com Deus, ela sai, né, da condição de quem precisa de ajuda e passa a ajudar, porque Deus abençoa a vida dela. Então esse é o propósito da igreja. Mas quantos que, quando chegam só com essa intenção e ouvem, primeiro você tem que participar de um culto, ouvir uma reunião, né? E depois nós vamos ver o que nós podemos fazer por você, ele já nem fica, ele já se ofende. Né? Tem gente que sai e fala, isso é ser de Deus, negar um prato de comida, negar. Não estamos negando, estamos te oferecendo mais. Aí você só quer isso. Nós não estamos negando, nós estamos, na verdade, oferecendo algo melhor. Só que você não tem essa visão. Você não vê assim. Você só quer uma coisa, e o que você quer não é o que você mais precisa. Na cabeça dela é tudo que ela precisa, mas não é, na verdade, o que ela precisa de Deus, da palavra, né, para sair da situação, para mudar de vida. Enfim, a verdade é que nos dias de hoje isso aqui seria bem polêmico. O homem de Deus tirando, né, o pouquinho que a pobre viúva tinha. O pouquinho que ela tinha, ele foi lá e exigiu que trouxesse para ele. Seria, né, algo que daria o que falar. Mas, naquela situação, naquele momento, ela foi humilde, ela seguiu, ela obedeceu, ela viveu algo extraordinário. Mas ainda havia coisas para serem tratadas, mudadas, vencidas.
E Deus permitiu. Deus sabe como trazer para fora o que está lá dentro. Deus sabe como extrair o que está lá e que muitas vezes nós mesmos estamos vendo, está oculto a nós mesmos algumas verdades. E eu vou mostrar para você que apesar dela ter crido, apesar dela ter obedecido aquela direção, ela ainda não havia, como eu posso dizer, ela não havia ainda se convencido de que Elias era um homem de Deus, de que ele falava por intermédio de Deus. Mas depois dessa situação, sim. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Então agora, depois que o filho morreu, né? E ela teve ele de volta, mas não só teve o filho de volta, viu o homem de Deus lidar com ela de uma forma que, assim, mostra uma maturidade que falta em muita gente. Ele a tratou não como ela merecia ser tratada. Ela o acusou de algo que ele não cometeu. Você matou meu filho. Aqui, ó. Né? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho. Então ela foi ingrata. Ela agiu como se Elias não tivesse feito nenhum bem a ela. E foi por intermédio dele que ela e o filho não viram a morte. Então ela foi ingrata, ela foi injusta, ela acusou Elias de algo que Elias não fez, não tinha nada a ver. Você vê que ele não estava nem entendendo o porquê daquilo, mais diferente da mulher, ele clamou, ele não reclamou, ele clamou ao Senhor. Então ela já reclamou, ela já responsabilizou Elias. Então havia ali vitimismo, uma raiz de amargura, que precisava ser tratada, né? E Deus usou não só para trazer esse menino de volta à vida, como para mostrar para ela o que é uma fé madura, o que é ter um padrão. Eu sou, me tratam mal, mas eu trato bem, né? A pessoa não reconheceu o que eu fiz por ela, mas eu continuo fazendo bem. Eu não me canso de fazer o bem. Essa mulher foi impactada. Não só pelo milagre, ou mais um milagre que ela viveu ali, mas pelo exemplo, pela maneira como ele lidou com a situação. Ele não foi afetado por ela, ele não foi desequilibrado por ela. Então Deus precisa dessa maturidade em nós. Então, o primeiro ponto dessa palavra é: faça o que o Senhor te dirigir a fazer, ainda que você não entenda, porque Deus tem suas formas de trabalhar. Não impeça o agir de Deus na sua vida porque você não está entendendo. Mas como assim? Como assim corvos vão me alimentar? Se Deus disse que corvos vão me alimentar, vão trazer o meu suprimento, meu mantimento, assim será. Deus tem o controle de tudo, né? Apenas faça conforme o Senhor tem te dirigido. Confie na palavra, creia na palavra. Deus, e isso revela maturidade também. Quando uma pessoa ela é guiada pela palavra, ela se agarra à palavra, ela se atém à palavra, ela não fica racionalizando, conjecturando. Isso mostra a maturidade. E isso dá condições para Deus se manifestar com poder e glória. Tanto o Elias, né, foi suprido, foi mantido, foi cuidado, como a mulher, quando creu e fez primeiro para o homem de Deus, né, colheu e pôde ver o azeite, a farinha se multiplicar e assim, viveu uma grande virada na vida dela. Seu destino foi curado. A mulher que já pensava em morte passou, né, a viver o sobrenatural.
Mas Deus não só queria resolver algo pontual ali, Deus queria mudar a essência dessa mulher. Deus queria que essa mulher não apenas tivesse uma experiência com o poder dele, mas que essa mulher de fato cresce nele, cresce no Senhor, reconhecesse o Senhor, e ela pôde reconhecer através do testemunho do Elias. Consegue entender? Acompanhar? Ela pôde reconhecer, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é verdade. Não só por ele ter orado e o menino ter voltado à vida, mas pelo testemunho dele, pela maneira como ele lidou. Ele, de fato, foi um representante do Senhor ali. E foi enviado a essa viúva não só para prover sustento, alimento, mas mudar a essência, né? Curá-la emocionalmente, curá-la sentimentalmente. Essa mulher tinha problemas emocionais, tinha uma consciência culpada, né? Ela não se perdoava, a Bíblia não fala o que ela fez, que pecado ela cometeu, mas quando o filho morreu, ela já logo, né, ligou uma coisa a outra. Isso aqui é Deus me punindo, esse homem de Deus veio aqui só para me trazer a memória, aquela coisa terrível, aquele pecado, aquela coisa que eu nem gosto de lembrar. A verdade é que Deus nem lembrava mais disso, né? A verdade, eu entendo que ela via pecado, mas já não praticava mais aquele pecado, não vivia mais na prática, né? E Deus viu ali uma mulher que estava aberta à palavra, tanto que ela recebeu direções, fez e teve resultado. Então, o pecado dela não estava em foco, Deus na verdade nem se lembrava mais dela, mas aquilo estava vivo dentro dela, ela não tinha se perdoado. E quando o filho dela morreu, né, como se Deus estivesse pesando, punindo. Então ela, mais do que suprimento ali, de comida, ela precisava de cura emocional, e o Senhor trabalhou para isso. Deus pôde usar o Elias, né, para trabalhar a cura sentimental, a cura emocional dessa mulher. Amém, gente? Então, pega esses dois pontos da palavra, né? Primeiro, nós vivemos um tempo, vivemos um momento em que, se você for olhar para as circunstâncias, você começa a já falar negativo e se preparar para o pior. Como a bispa ainda falava, né, no domingo. Eu não posso ter esse discurso derrotado. Olha o preço de gasolina, agora olha só a situação, agora vou ter que encostar o carro. A pessoa já vai se preparando para o pior, já vai aceitando a derrota. Não. O Senhor viu que ela estava já se preparando para a morte e foi lá usar o Elias, né, para dar a oportunidade a ela de mudar de vida, de viver uma virada, crendo na palavra, dando seus passos de fé, e ela viveu. Ela viveu essa transformação. Então não importa a situação, quão grave esteja a situação no mundo, se eu crer em Deus, se eu obedecer a palavra, né, eu vou ter um tratamento especial, diferenciado, nada vai me faltar. Deus não deixou faltar para Elias e Deus não deixou faltar para essa mulher enquanto, né, aquela seca durou. Deus multiplicou a comida, a farinha, o azeite, se multiplicou. Por quê? Porque ela creu na palavra. Porque o foco dela, né, esteve na palavra, na direção. Ela recebeu uma direção, ela fez conforme Elias lhe dissera. Né? Então, quando você age em conformidade com a palavra, você tem a bênção, cuidado, a proteção do Senhor. Então, esse é um ponto da palavra. Não se envolva com as circunstâncias, foca na palavra, declare a palavra. Nada de se preparar para o pior, nada de definir a vida por um momento.
Nada de tirar conclusões precipitadas, né? Agora, não, agora eu vou crer em Deus, vou fazer o que o Senhor me dirigir, e de forma inusitada, sobrenatural, inimaginável. Quem podia imaginar? Deus é criativo, né? Olha como Deus é criativo. Elias, agora eu vou usar corvos para te alimentar. Corvos vão trazer para você pão e carne de manhã e à tarde. Tem que ter fé para crer, para acreditar num negócio desse. Como assim? Corvo vai me trazer pão e carne? Pois corvo trazia pão e carne para ele todos os dias. Por muitos dias, ele foi suprido dessa forma. Então Deus tem, a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Deus tem suas formas de trabalhar. Deus pode mandar de onde você não espera. E por que eu estou insistindo nesse assunto? Porque tem gente que já começa, né, as circunstâncias, se você não tiver o foco em Deus, o foco na palavra, o momento, as circunstâncias podem desencadear um problema emocional. Quantas pessoas que sofrem por antecipação, começam a pensar tanto nas circunstâncias e já, né, no que tem que fazer, e amanhã, e depois. E ela começa a ter crise de ansiedade, que afetam o corpo, afeta o sono, porque ela fica pensando naquilo, ao invés do foco estar na palavra, ao invés dela estar declarando a palavra, ela está lá, pensando no amanhã. Você vê que ela estava, né, já com tudo certo, né, tudo definido dentro dela de forma negativa. Eu vou juntar uns gravetos, vou preparar um bolo, e vou comer com meu filho, vou esperar a morte, né, já está definida a situação. Estava pensando lá na frente. E pensando errado. Né? Se preparando para o pior. Deus não quer o seu povo assim. Sorria para o seu futuro. Deus tem um futuro glorioso. Deus está nos levando para um tempo de glória maior. Deus tem glória. Diga comigo, Deus tem glória maior. Para mim. Diga, Deus está me levando para um tempo de glória maior. Isso. E tudo que você tem que fazer é crer, é confiar e seguir à risca as direções que Deus tem te dado, né? E uma das direções que Deus tem nos dado é: fale a palavra, declare a palavra, faça declarações poderosas, não fale negativo, não pense negativo, não fale negativo, não se prepare para o pior. Não dê, a Bíblia fala do poder da língua, no poder da língua está a vida e a morte. E quem gosta de usar vai comer do seu fruto. Então, produza bons frutos através da sua boca. Não tem coisa pior que você comer uma fruta que está estragada, você morder ali com vontade e você vê que o gosto está ruim, está amargo, está azedo, está passado. Né? Então, assim, usa a sua boca em seu favor, faça declarações poderosas. Faça declarações poderosas. Esse é um ponto. O outro ponto é, essa mulher, por mais que já tenha visto, né, vivido a glória de Deus, que Deus tenha demonstrado o amor dele por ela ainda não havia se perdoado, ela não havia recebido ainda esse amor. E diante da morte do filho, né, o diabo conseguiu o que ele mais luta para fazer, que é levar as pessoas a olhar para Deus com esse olhar de desconfiança. É levar as pessoas a olhar para Deus muitas vezes como um adversário. A coisa mais tola, insana e estúpida que alguém pode fazer é isso, né? Enxergar alguma maldade em Deus. Deus não existe malícia em Deus, existe propósito. Deus trabalha com propósito. E até em situações ruins, negativas, tem propósito. Entendeu? Deus não permitiu que isso, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Isso não aconteceu porque Deus queria vê-la, né, sofrer, gemer, chorar. Deus tem prazer. Não, Deus não tem prazer nem no sofrimento do ímpio, diz a Bíblia. Então, Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não gosta.
A verdade é essa, ele não quer os seus filhos chorando. Mas você há de convir comigo que a dor, a pressão, a correção é que nos faz crescer, né? É quando somos testados, experimentados, colocados à prova, que sai o que está lá dentro. Que muitas vezes vemos o que negamos. Nós só vemos coisas que existem em nós quando somos pressionados, colocados à prova. Quantas pessoas, não, eu não sou orgulhoso, não, eu já vi pessoas dizendo, não, eu aceito bem correção até ser corrigido. Não, eu lido bem com correção, com autoridade, até alguém, né, usar de autoridade ali, e, enfim. Então, às vezes não, muitos não se conhecem. Tem coisas que nós negamos, que nós estamos convencidos muitas vezes que não existe em nós, até Deus permitir uma situação e aquilo vir à tona. Até aquilo vir à tona. Então Deus permitiu, né, que aquela raiz de amargura fosse vista, né, que aquela infantilidade fosse vista. E o testemunho do Elias impactou, porque ela disse, agora sei que tu és um homem de Deus. Ela viu Deus nesse homem. Ela viu Deus no Elias, pela maneira como ele se comportou, pela maneira como ele lidou com a ingratidão, com a acusação, com a injustiça. Ela viu Deus, ela foi impactada, não só, né, pelo resultado ali final do filho sendo ressuscitado, como a maneira como ele tratou ela, né, com dignidade, com amor, com misericórdia. Então, eu creio que isso também é algo que Deus vem trabalhando. Deus quer que nós estabeleçamos um padrão de comportamento. Que você tenha um padrão de Deus. Que saia de você sempre a coisa certa. Que você tenha sempre uma resposta de fé às situações. Uma resposta de amor às provocações. Deus não tem podido fazer mais, investir mais, porque quando a coisa acontece, ou o problema surge, né, a ofensa acontece, a injustiça acontece, quando algo acontece, ao invés de sair aquilo que Deus espera, amor, fé, né, estabilidade. Eu dizia ontem ainda, por que Deus muitas vezes não age durante o propósito? Por que às vezes situações não se definem dentro do propósito? Deus é como se Deus segurasse. Deus, né, não poderia entregar antes, poderia entregar durante, poderia definir até o último dia do propósito, mas não define, não entrega, não libera. Para quê? Para a pessoa ver que ela não está fundamentada na palavra, que ela não busca a Deus pela motivação certa, que há intenções, motivações erradas. Porque se ela está em Deus, por Deus, o propósito acaba e muda alguma coisa para ela? Não. Porque o Senhor é a vida dela. Porque ela entendeu para o que foi feita, para o que foi chamada. Mas se uma pessoa acaba o propósito, desaparece, para com tudo, relaxa, retrocede, baixa as mãos, fica evidente que a coisa não entrou, ela não entendeu ainda. Ela não entendeu. Talvez, na primeira ocasião, havia uma motivação forte. Quando ela viu a esperança, né, de salvar o filho, mesmo o Deus de Elias não sendo Deus dela, ela arriscou. Talvez ela tivesse tentado de tudo, né? Ela agiu daquela maneira, certamente movida, né, pelo filho. Mas quando o filho morreu, para que eu quero esse Deus? Então ela já se virou contra Elias, já se virou contra Deus. Está entendendo? Já se virou. Então eu tenho uma esperança de salvar o meu filho, então ela fez pelo filho, ela não fez porque ela creu. Ela não fez porque ela creu. Ela não cria nesse Deus.
Mas, quando o filho morreu, ela teve a oportunidade, através do testemunho de Elias, de passar a crer nesse Deus. Deus permitiu aquilo para mostrar para ela que ela não estava ainda fundamentada em Deus. Que ela não podia continuar sendo movida por motivação, mas por convicção. É nesse ponto que Deus quer nos levar. É nesse ponto, porque quando a pessoa ela tem convicção dentro dela, ela se torna uma pessoa imparável, invencível, nada abala, nada ofende, nada derruba. Enquanto uma pessoa não tem convicção, ela é levada pelas circunstâncias, por emoções, ela é afetada pelo que as pessoas fazem. Então, pode prestar atenção, uma pessoa que tem convicção, como Paulo, por exemplo, quanta coisa, quanta injustiça, quanta afronta, quantas dores. Você não vê esse homem amargo, você não vê esse homem, depressivo. Depois de ter sido açoitado em praça pública, envergonhado em praça pública, era meia-noite, estava preso, com os pés amarrados lá, na prisão, cantando, louvando. Louvando, quer dizer, tiraram a dignidade dele, arrancaram as roupas dele e de Silas, Paulo e Silas. Humilharam eles, machucaram eles, mas não conseguiram arrancar a paz, arrancar a alegria. Esses homens tinham convicção, conheciam o seu Deus e se relacionavam com ele. Então, esse tipo de gente é imparável. Em outra ocasião, ele é apedrejado quase até a morte, fica desmaiado, é arrastado para fora da cidade. Quando ele acorda, ele se levanta sozinho, volta para a cidade, no dia seguinte está pregando a palavra. Por quê? Porque havia uma convicção. Ou seja, eu não dependo de como serei visto, aceito, de como vão receber a minha palavra, eu estou cumprindo com um propósito. Se vão receber bem, se não vão, se vão me tratar bem, se não vão, isso não é importante para mim, eu estou cumprindo com um propósito. Então você vê que esses homens eram imparáveis, porque não tinham motivação, tinham convicção. Então eu vejo que enquanto nós não chegamos nesse ponto, Deus vai criando situações, permitindo situações, para que haja esse amadurecimento. Para que haja. Deus quer um povo maduro. Um povo maduro, em quem Ele possa investir e confiar muito mais. Então aqui nós vemos que ela teve fé para viver milagre, mas quando perdeu o filho, é como se aquele Deus, não tivesse valor algum para ela. O que mostra a sua superficialidade. E Deus não quer gente superficial. Deus quer gente profunda. Gente que sabe quem Deus é. Que não importa o que aconteça, vai confiar nele, vai esperar por ele, vai permanecer nele, porque sabe que Deus não sabe errar. Porque sabe que Deus está no controle. Porque sabe que tudo coopera para o bem. Porque sabe que de um momento para o outro, tudo pode ser mudado. Que uma situação definida, aparentemente, pode ser revertida. O maduro tem essa visão. O crente maduro vê dessa forma. Ele não dá nada como perdido, porque até um morto de 4 dias Deus pode trazer de volta à vida. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Querido Deus, eu oro nesse momento em favor do seu povo. O Senhor vem trabalhando em nós. Maturidade espiritual, maturidade emocional. Há muitas pessoas, meu Deus, que estão doentes. Doentes emocionalmente, doentes sentimentalmente. Há muitas pessoas, meu Deus, que o emocional está bagunçado, desequilibrado. E tudo porque ainda há um conhecimento raso, superficial.
porque ela não recebeu de verdade o amor do Senhor, porque ainda há dúvidas, há interrogações, há medo, e o Senhor quer, meu Deus, que recebamos o amor do Senhor, que lança fora todo medo, e que nos dá uma fé robusta, uma fé, meu Deus, inabalável. O Senhor, meu Deus, quer encontrar um povo maduro, um povo que sabe quem o Senhor é, sabe onde deve estar, sabe, meu Deus, que tudo pode acontecer, menos jamais o Senhor falhar. O Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor nos ama, meu Deus. O Senhor não é como o diabo que vive para nos acusar e nos lembrar do nosso passado, dos nossos erros, não. Não. Uma vez que nós nos arrependemos e confessamos e deixamos, o Senhor já não lembra mais. Mas situações acontecem, problemas acontecem, e muitos precisam realmente acontecer, porque somente em meio à dor, à pressão, muitas vezes passando por desertos, é que teremos uma consciência plena de nós mesmos, do Senhor, do seu amor, do seu poder, com tudo o que aconteceu, meu Deus, com a perda do filho dessa mulher, pôde provar num nível, digamos, mais elevado o seu amor, pôde ver o que é, meu Deus, o que é andar por fé, o que é ser guiado pelo Espírito, o que é viver de forma intencional. Elias foi o que nós devemos ser, meu Deus, uma testemunha do Senhor, um exemplo, alguém que impacta com suas atitudes, alguém, meu Deus, que mesmo não entendendo, responde com fé, alguém que mesmo sendo ofendido, injustiçado, tem um padrão estabelecido e age e reage da forma que lhe agrada. Senhor, nos ajuda a confiar no Senhor. Eu oro, meu Deus, para que pessoas que talvez estejam com essa visão embaçada, meu Deus, equivocada acerca do Senhor, sofram uma libertação aqui e passe a olhar para o Senhor como o Senhor é. Um Deus poderoso, um Pai bondoso, um Deus que nunca perde o controle, que das formas mais inusitadas supre, socorre, livra, abençoa, mas não permite que os seus pereçam. Então, meu Pai, que ela creia nesse amor, que ela creia na fidelidade do Senhor, que ela creia na bondade do Senhor, que ela declare, meu Deus, que a bondade, a fidelidade do Senhor, como diz no Salmo 23, como Davi declarou, a acompanhará. Meu Deus, que dela saia isso, uma resposta de fé, que ela tenha um padrão, meu Deus, de comportamento. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para que ela receba o amor do Senhor, o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor, para que ela se perdoe, meu Deus, para que tudo aquilo que impede o relacionamento dela com o Senhor, ser um relacionamento profundo, caia por terra, seja arrancado, toda a culpa, toda a condenação. Meu Deus, eu não sei o que a separa do Senhor, que isso seja tirado agora, em nome de Jesus, que o olhar dela para o Senhor seja um olhar sem malícia, que ela jamais venha desconfiar do seu caráter, porque o seu caráter é imutável, o Senhor não muda, não há sombra de variação, não há engano, erro, pecado, malícia, maldade no Senhor. Então, meu Deus, eu oro por maturidade espiritual, maturidade emocional, por cura, meu Deus. Tem gente doente,
doente, porque deixou as mentiras do diabo, as mentiras que o diabo contou através das circunstâncias entrarem como a verdade, que ela sofra uma libertação agora. Que ela entenda que o Senhor não está por trás do sofrimento. E mesmo quando permite algo, permite para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Meu Deus, que ela seja liberta da culpa, da condenação, que ela seja livre desse espírito de vitimismo, de autopiedade, que faz ela, Senhor, enxergar problema em tudo, em todos, e não reconhecer que o problema está dentro, o problema é interno. Eu peço em nome de Jesus, que essa palavra esteja abrindo mentes, abrindo a visão dessa pessoa, impactando ela, meu Deus, e que ela saia daqui, Senhor, com uma cabeça diferente, com um comportamento diferente, crendo no seu amor, no seu cuidado, porque o Senhor cuida de nós. Que ela lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado e continuará cuidando. Das formas mais inusitadas possíveis, o Senhor irá suprir, socorrer, livrar, guardar, como disse Elias, nós não temos que ter medo. O Senhor disse pela boca dele, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor quer um povo confiante, um povo seguro, porque não está crendo em Deus fabricado por mãos humanas, mas no Criador, no Todo-Poderoso, naquele que tem o poder, o domínio sobre tudo. Que saia daqui ser um povo seguro, um povo confiante. E um povo, meu Deus, convicto, que não se move por circunstâncias, meu Deus, por interesses, mas se move por propósito, por missão, por algo maior. Que a motivação, aliás, que não tem motivação, tem convicção, meu Deus, que se move por convicção, por saber quem o Senhor é. Obrigado por esse dia, por essa mensagem, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Eu te agradeço, amém, amém e amém, graças a Deus, amém.